Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Thaís. Eu sou mãe de um interno da Fundação Casa. Tenho um projeto que se chama Mães da Fundação. E estando dentro desse mundo de Fundação Casa e o mundo socioeducativo, resolvi criar esse podcast, que é a Voz do Socioeducativo, onde hoje a gente está gravando o primeiro episódio. E venho convidar vocês para acompanhar. A gente vai trazer pessoas bem relevantes do mundo socioeducativo para trazer bastante informações para vocês, para suas famílias e para todo mundo que gosta desse mundo socioeducativo, tá? Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, que eu tenho a honra de recebê-la, que é a Cláudia Carleto, a presidente da Fundação Casa. Cláudia, muito obrigada por você ter aceito o meu convite e hoje está aqui para dividir um pouquinho sobre a Fundação Casa, sobre o seu conhecimento e toda a sua trajetória de vida até chegar na Fundação Casa. Eu que agradeço, Thaís, o seu convite. Assim, fiquei muito honrada e lisonjeada de ser a primeira entrevistada desse podcast que vem falar de um assunto tão relevante, que tão poucas pessoas sabem, que ainda há muito preconceito. E eu acho que quando você, como mãe, se dispõe a falar sobre isso, eu acho que é um passo fundamental para a sociedade inteira, né? Para a gente conhecer um pouco mais da realidade da socioeducação e também da oportunidade que esses adolescentes têm quando saem de lá. Que eu acho que esse é um fator muito fundamental de todo o processo, né? E você, como mãe, como acolhedora, falar sobre isso é muito bacana. E eu só tenho que dizer que eu fico muito feliz. Ai, que ótimo, eu que agradeço. É um assunto que é meio que um tabu, né? As pessoas não querem falar, as mães têm vergonha, muitas delas, e por conta da vergonha acaba não buscando informação, né? Então, assim como eu, quando o meu filho chegou a ir para a Fundação Casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar nas redes sociais, né? Informações, alguma coisa que me desse um norte do que eu estava para enfrentar. E eu não encontrei, né? E então eu decidi criar esse podcast para quem for vivenciar isso e também levar conhecimento para outras pessoas que é do campo socioeducativo, pessoas que têm projetos sociais na área, funcionários, pessoas que pretendem trabalhar na área. Então, são vastas pessoas, né? Bom, vamos começar um bate-papo bem legal para levar conhecimento para esse pessoal. Cláudia, qual é a sua trajetória e como que você chegou até a presidência da Fundação Casa? Nossa, é uma trajetória bem, assim, eu me orgulho muito de tudo que eu vivi até aqui. Eu sou jornalista de formação, nasci no interior do estado de São Paulo. Meus pais se separaram, eu era muito pequena, fui criada pela minha mãe, particularmente, assim, né, basicamente pela minha mãe. Minha mãe tinha 3 filhos, então ela cuidava da casa sozinha. Então, assim, eu sempre vi qual é a luta da mulher nesse papel especial, Sim. que é de coordenar e de comandar uma família. E eu sempre via na luta solitária da minha mãe um lugar muito especial, porque ela nunca titubeou no cuidado com os filhos, sabe? E de colocar para a gente a importância e a relevância de pensar nas pessoas. E minha mãe era professora do ensino público, então minha mãe sempre teve um salário muito pequeno para cuidar de 3 crianças. Tanto que quando eu completo 17, 18 anos, ela vai para o interior, volta para o interior e eu venho para São Paulo, onde eu fui fazer meu ensino superior, então fui fazer jornalismo. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, né, como boa parte Sim. dos jovens brasileiros. E aí começou a minha trajetória como jornalista, inicialmente. Eu trabalhava em assessorias de comunicação vinculadas a governo. E aí, em 2005, eu conheci a Mara Gabrilli, que a Mara hoje é senadora. Na época, ela era secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, Sim. da primeira secretaria que tinha sido instituída naquela época. E aí eu mergulhei no universo da política pública, da gestão pública, né? Acho que foi meu primeiro passo. E a partir de então eu comecei a me qualificar dentro dessa área. Tanto que em 2018 eu viro secretária executiva de política para as mulheres da Prefeitura de São Paulo. E em 2019 eu viro secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E aí eu acho que foi o grande passo para eu abrir os horizontes e abraçar a questão de direitos humanos. E aí isso entrou na minha vida e não saiu nunca mais.
né? Ai, que trajetória incrível, né? Só foi subindo os degraus exatamente, né? Na área profissional. E qual que é o seu principal objetivo, assim, na gestão da Fundação Casa? Olha, quando eu cheguei na fundação, no dia 7 de maio como presidente, né? Então, estou contabilizando aí quase 5 meses à frente da fundação. Eu fiquei muito encantada, né? Porque quando o secretário Fábio Preto me convida para ser presidente, né, da Fundação Casa, até então era secretária executiva da Secretaria de Estado, da Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência. Eu fiquei muito lisonjeada, mas também um pouco receosa com o que eu fosse encontrar, né? E quando eu cheguei na fundação, eu fiquei muito surpresa, porque eu vi o empenho das pessoas, sabe, Thaís? Sim. Em trabalharem pelos adolescentes que estão ali cumprindo medida socioeducativa. É claro que a gente tem muito desafio, a gente tem muitos servidores, são quase 9.500 servidores, né, que trabalham na fundação. Então, é claro que você vai ter muitos olhares sobre a forma de atendimento. Mas, assim, eu senti todo mundo muito dedicado a cuidar desses meninos e dessas meninas, tendo em vista a particularidade e a vulnerabilidade que levaram esses adolescentes até dentro da fundação. Sim. Então, esse olhar de acolhimento foi algo que também me acolheu. Então, eu fiquei, assim, feliz, mas também não preparada, mas assim, me preparando para encarar todos os desafios que também eram postos. Porque eu acho que quando você chega num lugar como a presidência de uma autarquia, de uma fundação, de que cuida de pessoas, né? Primeiro, você tem que ter um olhar muito atento à questão administrativa, porque a gestão, é claro que o fundamental é o que eu sempre digo para todo mundo o tempo todo. A nossa missão é fazer a aplicação da medida socioeducativa com a maior qualidade possível. Mas para que isso aconteça, a gente precisa contratar de acordo com as leis, a gente precisa fazer respostas para todo o sistema de justiça, que é o Ministério Público, a Defensoria, os próprios juízes. A gente tem toda uma área meio que é muito estruturada para isso, para a gente poder dar suporte para que todas as pessoas que estão na ponta consigam fazer a aplicação da medida. Então, ele é um sistema muito grande. Assim, acho que pela primeira vez eu lidero um local onde tantas pessoas estão envolvidas dentro daquele processo. Então, é desafiador. Acho que essa é a palavra que eu estava buscando e não veio. É muito desafiador. Mas eu estou muito encantada com a possibilidade de fazer. Eu estou muito encantada, porque ao mesmo tempo que é claro que desafios têm e dificuldades são postas, mas a gente vai conseguindo quebrar todas essas estruturas e todas essas resistências com muita conversa, com muita proposição, reformulando muita coisa. Então, você vai ver desde a parte mesmo de comunicação da fundação, né? Você relatou, e a gente até se conhece no momento 2, quando você dá uma entrevista para a BBC, falando de toda a sua trajetória e da dificuldade que foi você buscar informações sobre o seu filho. E hoje a gente tem um site da Fundação Mais Dinâmico, a gente tem redes sociais que tratam do assunto de maneira mais dinâmica. E colocando a transparência do trabalho, que é um objetivo absolutamente a ser atingido quando você fala de gestão pública, a transparência dos seus atos, em todos os locais, então, em todos os portais, e conseguir fazer com que isso chegue de maneira mais clara, mais objetiva para as pessoas. Então, você, com o podcast hoje, falando sobre isso, que é muito legal. A gente, dentro da Fundação, virando um pouco essa chave de levar a informação como um mecanismo também de participação e cidadania, porque as pessoas precisam saber como que funciona a Fundação Casa, como que se dá esse trabalho da socioeducação, até para que a gente possa construir um outro olhar. Sim. Muitas pessoas, assim como eu, né, que não está dentro do mundo da fundação, e quando tem algum jovem da sua família que entra para a fundação, a primeira coisa que a gente remete é a FEBEM, né? Com certeza. Então, a gente já fica com aquela preocupação. E hoje é muito nítido que a Fundação Casa é completamente diferente, evoluiu bastante, né? Como eu sempre falo, eu acredito muito no trabalho socioeducativo, como em várias conversas que a gente teve, que você fala que a gente não vai salvar todo mundo, mas muito ali tem chances de ser salvo. E eu tenho visto, né, porque eu tenho aconselhado, tendo contato com diversas famílias, então eu tenho visto muitos meninos saindo
e tendo o resultado que o trabalho socioeducativo realmente funciona, né? Algumas mães não sabem, eu sempre converso com algumas mães falando, né? Falam, ó, gente, a Cláudia chegou agora, né? Vamos com calma, mas só nesses 5 meses você já fez coisas grandiosas pra gente, assim. A cartilha, né, da família foi de grande valia pra gente, mudou, transformou, sabe, muita coisa pra gente. Eu não gosto nem de falar dessa cartilha que eu choro. Ah, não chora que eu choro também. E foi muito importante, né? Porque padronizou bastante coisas que não eram padronizadas, né? Cada unidade tem a sua direção e cada direção tinha as suas regras. E padronizando fica mais fácil, até porque, né, como eu acolho muitas famílias, às vezes vinha a família de uma outra unidade, Thaís, como é que é lá? Quantas pessoas entram para visitar? E eu não tinha essa informação, porque cada unidade tinha sua regra. E hoje em dia, que essa padronização tem ajudado bastante até levar informação, a sua cartilha, a cartilha que está lá no site da Fundação é uma coisa que a gente compartilha semanalmente, toda família que entra nova a gente compartilha, leia para vocês entenderem como é que funciona, né? E a gente só tem gratidão que tá, graças a Deus, a gente tem uma mulher no poder agora. Isso é muito importante e espero que fique por muito tempo. Eu não tenho vontade de sair, não. Olha, cheguei para ficar, gente. Isso aí, e a gente quer que você fique. Cláudia, nesse pouco tempo, nesses 5 meses, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na Fundação? Olha, eu acho que... Primeiro, eu acho que é conhecer, né, todas as unidades, conhecer as realidades culturais, Thaís. Existe uma questão que a gente tem que levar bastante em conta, porque a Fundação tem 97 centros em 42 municípios. E a gente tem realidades culturais muito diferentes no estado de São Paulo. Pode parecer que todo mundo a gente vive mais ou menos a mesma coisa, sim, mas você tem contextos culturais que são muito diferentes. Por exemplo, do litoral, do ABC, da própria capital São Paulo, quando você vai para regiões mais afastadas como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, sim, ou a região metropolitana de Campinas, região do Vale do Paraíba, a região de Araçatuba, Marília. São realidades culturais e, muitas vezes, o que, no nosso caso, acaba tendo um impacto grande, que são as organizações que também acontecem, sim, nesses espaços. Sobre a diferença da realidade que você fala, fazer até um adendo. Teve uma visita que você fez em uma unidade que eu não lembro, mas era feminina, e você mostrou uma jovem lá, e ela mostrou o quartinho dela, né, onde ela dorme, tudo arrumadinho. E a gente tem sempre discutido todos os assuntos no grupo, né? E algumas mães até falaram assim, nossa, mas ela tá tão feliz em estar ali, gente, como é que pode? Eu falei assim, porque nem todo mundo tem a mesma realidade, né? Assim, às vezes o seu filho, ele tinha um quarto maravilhoso e está lá. Mas às vezes essa jovem talvez não tinha um lugar para dormir. E logo após, você participou de um outro podcast e você contou a história dela. Se você puder dividir também um pouquinho com a gente. Claro, eu fiquei muito tocada com a história dessa adolescente, porque a gente chegou no centro, a diretora veio, não, ela quer apresentar, ela vai ser sua guia. Eu falei, então vamos lá. E foi lindo, porque o centro estava todo, como a gente fala, né, do ambiente aprendente, então nas Sim. paredes fixadas várias informações, sempre em alusão a alguma atividade do mês. A gente estava no mês de agosto, então tinha a ver com a Lei Maria da Penha, o enfrentamento Sim. à violência contra a mulher, a luta dos direitos das mulheres, que é um negócio que, poxa, para mim, me pega no coração de uma maneira especial. E ela foi contando, enfim, e foi um pouco do que vocês devem ter acompanhado pelo Instagram. E aí, ao final da conversa, obviamente, quando a adolescente havia se despedido, a diretora do centro contou a história dela, disse que ela vinha de acolhimento, que ela vinha de situações de violência dentro de casa, passou por situação de violência no acolhimento, e que quando ela chega na fundação, ela chega muito em crise, né? E que agora ela estava acolhida, então ela estava calma. Sim. E que a dor da diretora era imaginar o dia que essa adolescente tivesse que sair do centro de novo. Então, são essas realidades muito diferentes e de histórias diferentes. E eu sinto que muitos dos adolescentes e das adolescentes que chegam na fundação vêm de situações de extrema vulnerabilidade, Thaís. Então, quando a gente fala que é reoportunizar, em alguns casos, não é nem reoportunizar, é dar a primeira oportunidade. Sim, muitos dos adolescentes têm contato com o ensino formal dentro da fundação. Sim. Porque durante todo o período da manhã, todos os adolescentes de todos os centros
tem aula do ensino formal, com empresa Sim. vinculadora da Secretaria de Estado da Educação, ou seja, o currículo que esses adolescentes cumprem dentro da fundação valem quando eles saírem. E falar isso pode parecer óbvio, mas eu faço parte do Fórum de Gestores da Socioeducação no Brasil e existem estados que isso não acontece. Sim. Que os adolescentes têm aula dentro, da instituição que eles estão em acolhimento e internação, mas não há uma vinculação disso com a Secretaria Regional da Educação. Então, o período que eles estudaram lá dentro não vale quando eles saíram. Olha só que absurdo. E aqui em São Paulo isso vale. Então, você tem a progressão do ensino formal desses adolescentes. Você tem os cursos de formação e capacitação que também são dados. Tem todas as oficinas de cultura, de esporte. A gente está ampliando agora, eu acho que uma das coisas que vai melhorar muito, a gente ampliar as atividades pedagógicas até a noite. Entendeu? Até o período antes dos meninos ou das meninas irem para os dormitórios. Eles ainda passam por um terceiro turno de atividade. Então, ampliando as oportunidades. Agora, volto a dizer, como o estado é muito grande, eu ir conhecer pessoalmente os centros tem feito muita diferença para conseguir enxergar. Agora, você trouxe uma informação na sua fala que ela é realidade. Né? Apesar da gente ter muitas normativas e diretivas para que todas as unidades funcionem da mesma forma, a gente acaba tendo a realidade de que alguns centros fazem de maneira isolada algumas coisas. Sim. Como, por exemplo, você mesmo trouxe para mim, na nossa primeira reunião, a questão da não uniformidade, por que as famílias não podiam visitar, porque tinha lugar que tinha 2 lugares, 2 pessoas só, e a Fátima traz a cartilha que fala que são 3, talvez até 4, que tem as visitas programadas durante a semana, e uma série de questões que estão no regulamento, mas chegava na ponta, os diretores não cumpriam. E eu acho que aí você falou de desafio, esse é um desafio. Esse é um desafio, de fazer a formação e a capacitação dos nossos servidores para que todos eles tenham na mão as regulamentações da fundação, que são boas, que são vastas, que versam sobre quase tudo, mas que por muitas vezes a gente veja... E eu sei, porque eu vou lá na ponta. Eu falo assim, poxa, e boas práticas, coisas maravilhosas que eu vi em alguns centros, e aí eu chego no outro centro e falo, vamos fazer uma biblioteca aqui nesse lugar? Vamos botar a biblioteca, vamos botar um puff no chão, vamos colocar um tatame, vamos fazer a hora da leitura. Deixar mais acolhedor, né? Mas eu acho que tô começando. A gente vai chegar lá, Thaís. Eu acho que um dia a gente não vou poder te levar para alguns centros comigo. Ai, que vai ser incrível. Para você poder ver a progressão desse trabalho, que eu acho que... É claro que a gente tem muitos desafios. A realidade do que era aquela antiga FEBEM, hoje não existe mais, até porque a gente tem unidades de 40 a 46 adolescentes, não temos mais unidades com 1.000, 1.200 adolescentes, então é outro lugar. E eu gosto muito de comparar, né? Você imagina uma sala de aula com 100 adolescentes. Você consegue? Não. Esse é um tema importante, né? Em conversa com a irmã de um adolescente interno, a gente tocou nesse assunto sobre superlotação das unidades, se existia algum projeto para criar mais unidades. E eu, já sabendo da resposta, eu informei para ela. Olha, as unidades estão fechando, porque tem caído muito o número de menores, né? Então, é uma informação legal para levar para o pessoal. Eu, numa conversa com a Fátima também, ela me falou sobre isso, de que a Fundação Casa está muito à frente, né, dentro do mundo socioeducativo, que em alguns outros estados, como você falou, o que o menor faz dentro de pedagógico, estudo, não vale para fora, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. É claro, e até quando a gente vai, né? E eu tenho participado, eu fui no primeiro Fonacriade que eu fui, né? Que aconteceu em João Pessoa, Paraíba, e agora a gente vai para Mato Grosso em novembro. Com muita humildade também, porque a fundação, aqui em São Paulo, a gente tem um tamanho bem grande, né? Nos outros estados, para vocês terem uma ideia, em número de adolescentes em internação, São Paulo hoje está com 4.460, tá? O recorte de hoje. O segundo estado é Minas Gerais, com 800. E depois é Rio de Janeiro, com 600. Então, é muito longe o lugar do volume de adolescentes atendidos. E eu acho que até por conta desse número, e São Paulo já teve 12.000, né? Hoje a gente está com 4.600,
No começo desse mês, a gente estava com 4.460, começo do mês a gente bateu 4.390, quer dizer, eu falei, nossa, acho que vai acabar o fim do ano, a gente vai sair, vamos estar com 3.900 adolescentes. Ai, mas agora, como vai entrar férias, então, a gente já, né, todas as famílias têm falado muito com a equipe de atendimento, a gente já está sabendo ali que tem bastante menino encaminhado já para o fim das medidas, para a troca de uma medida, né? Então, eu creio que em dezembro a gente vai ter muita galera de liberdade. Porque geralmente, final do ano, você tem mais encaminhamentos relatórios conclusivos, né? O judiciário acaba acatando e encaminhando esses adolescentes ou para extinção ou para progressão, né, de medida. Sim. Mas, então, até pelo volume de adolescentes, São Paulo sempre teve um tamanho maior e a gente tem muito recurso também. Sim. O que é bom, né? Porque a gente consegue ter coisas que outros estados eles estão sofrendo, como, por exemplo, a instalação de scanners para eliminar a vistoria, né? Como que eles chamavam? A revista íntima. Né? Em São Paulo isso já não existe mais, mas em outros estados sim, porque eles não têm o recurso do scanner. Sim. Então, a gente tem muitos avanços. E assim, quando a gente troca essa informação, é claro que os outros estados trabalham com o mesmo afinco e eles estão lá batalhando para poder também ter o seu espaço, para conseguir ter orçamento, para poder cumprir todas essas etapas de segurança que são importantes e a etapa pedagógica que também é. Mas São Paulo, realmente, a gente tem um lugar bem mais confortável nesse sentido de estar bem mais estruturado, né? Sim. E sobre a educação e capacitação, vamos falar um pouquinho. A Fundação Casa oferece programas de capacitação profissional ao adolescente? Quais são? Olha, a gente tem 2 parcerias muito importantes, que são as maiores, fora outras que a gente tem em torno de 200 outras parcerias aí com entidades sem fins lucrativos, são ONGs que geralmente prestam serviço ou prestam trabalho voluntário dentro da fundação, mas a gente tem o SENAC, que atua no interior do estado, e aqui na capital e no litoral a gente tem o FAT. Sim. Então, são quase 60 cursos profissionalizantes em 8 áreas de gestão que são ofertados. São cursos de 50 horas, né, Thaís? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque como o adolescente, né, e o que está previsto no ECA é a brevidade e excepcionalidade da medida, eu não posso ofertar para esse adolescente um curso de 1 ano, porque eu não sei se ele vai ficar 1 ano, né? Sim. Esperamos que ele não fique 1 ano dentro da fundação. Então, são cursos de 50 horas e o adolescente ele acaba concluindo um curso, começando outro curso, terminando um curso, começando outro curso. Para além disso, tem as oficinas culturais, todos os campeonatos esportivos, desde xadrez, a Copa Casa, a Copa de voleibol, de handball. Esses dias a gente teve a final do campeonato de xadrez, todos os meninos reunidos, foi super bacana. Então, tem uma gama de atividades que são ofertadas e organizadas pela fundação. Agora, volto a dizer, o desafio é a gente conseguir equilibrar isso nos 97 centros, dentro das suas particularidades. Né? Porque a gente tem tanto adolescentes que entram pela primeira vez, estão na primariedade, como a gente tem os adolescentes que já são reincidentes, tem os jovens adultos, que já são os adolescentes que já têm ali 17, 18 anos. Um reincidente, ele refaz toda a medida, toda a medida, tudo. Quando ele entra, a primeira coisa, você pega o plano individual de atendimento dele, o PIA, da primeira vez, né, que ele passou, e aí a gente complementa, tendo em vista o que ele já cumpriu, até onde ele avançou fora da fundação, e dali para frente, quais são as metas desse adolescente. Geralmente, a gente não repete os cursos, fala, isso ele já fez, isso ele já fez, isso ele já fez. Mas a gente tem um olhar holístico desse jovem também. Sim. E o curso é 3 meses, né? Então, meu filho, ele fez, né, o FAT, e aí depois, como ele já ia entrar em conclusiva, ele não entrou para a próxima turma. E, infelizmente, a gente teve a negativa. E aí ele falou, mãe, tô ocioso, não faço nada à tarde, porque o pessoal vai pro curso, e assim, quando tem alguma atividade eu faço, mas se eu tivesse no curso era melhor, porque o tempo passa mais rápido, né? Com certeza. Mas, assim, a unidade dele é uma unidade que tem tido bastante atividades pedagógicas, as pedagogas de lá são incríveis, sabe? Não tem deixado os meninos ociosos, mas é que para eles, quanto mais ocupar o tempo, mais rápido o dia passa, né? E eles tiram a cabeça daqui de fora um pouquinho.
Reinserção social e apoio às famílias. Quais ações a Fundação Casa desenvolve para facilitar isso? A reinserção social dos adolescentes após o cumprimento da medida. Inclusive, Thaís, na segunda-feira, a gente vai relançar o programa de pós-medida. Né? A gente fez um concurso interno com os meninos para que eles escolhessem um novo nome e um novo desenho para representar. Nas redes sociais, que legal. Sim, então na segunda-feira, depois a gente conta. Depois você me chama de novo, eu venho aqui, trago tudo, só não posso dar o spoiler hoje. Sim, sim. E a remodelação do programa de pós-medida, ele passa muito nesse lugar. Porque a gente tinha um pós-medida que, veja, ele veio se aprimorando desde que ele foi implantado em 2018. Né? Exatamente com essa ideia de que o adolescente teve a sua extinção de medida. É agora. Né? Eu acho que é um desespero para a família e para a gente também, que esse adolescente ele vai voltar para o ambiente onde ele cometeu, o levou a cometer o ato infracional. Sim. Então, como é que a gente rompe isso? Então, o programa nasce com esse desejo, né? Ele vem de uma resolução do CNJ, existe uma citação a esse programa, seja no ECA, seja no artigo 227 da Constituição, mas não tem uma tipificação, ou seja, eles não dizem como fazer, né? Mas dizem que tem que fazer. Então, a Fundação, desde 2018, veio pensando nesse programa. Em 2023, que é no ano passado, ele passa por uma reformulação, acho que foi final de 22, começo de 23, que é programa de pós-medida em empregabilidade, com recorte bem voltado para empregabilidade. E aí, quando eu cheguei na Fundação, falei assim, eu acho que é óbvio que a geração de renda é fundamental, sim, mas a gente precisa construir a cidadania desse adolescente. Então, sim, agora a gente fez uma remodelagem, falando do adolescente como sujeito de direitos. Sim. Então, em ele voltando para o ambiente, para a casa dele, o nosso papel de articulação da rede nesse território, de conversa sim, com a família, de poder acompanhar, se ele está no ensino formal, dele ir para a escola, fazer o atendimento psicossocial desse adolescente pelo período de 6 sim, meses, para que ele continue tendo um suporte. Porque muitas vezes, Thaís, esse adolescente vai para casa, mas ele não vai para casa do pai e da mãe, porque ele já não tem um pai e mãe. Então, sim, ele vai para casa do avô, ele vai para casa da tia. E muitas vezes ele procura a equipe para esse suporte emocional. Né? Então, ele fala, senhora, eu queria ir para a escola, eu queria conseguir fazer um curso, sim, eu quero ir fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E aí, a nossa equipe está preparada exatamente para atender esses adolescentes e para orientá-los nesse sentido. Então, a gente tem cursos do Senai, cursos do Senac, aí sim, cursos de 1, 2 anos, que aí a gente pode conseguir. Até lembro um dia que você foi me falar de um adolescente que tinha saído com orientação de procurar o Senac, a mãe estava com a cartinha na mão. Falei, então, é a gente conseguir amarrar essas histórias para que esses adolescentes consigam ter um apoio. E as sim, famílias também, né, Thaís? Porque eles precisam da oportunidade, né? É isso que você falou, quando eles saem, eles voltam para a mesma realidade. Né? E se a gente não fizer nada aqui fora para mudar, todo o trabalho que foi feito lá dentro vai por água abaixo mesmo. Né? Eu já recebi um áudio de um rapaz que ele saiu da fundação, ele é do interior de São Paulo, e foi bem na época que eu estava para conversar com a Renata do pós-medida. E aí até falei sobre isso no grupo, e ele mandou um áudio. Ele falou, olha, tia, eu queria tanto trabalhar, mas eu não tenho oportunidade. E aí eu fui entender como é que funcionava, né? E a Renata falou que precisa ter a extinção, né, para a empregabilidade. A extinção de medida, que quando você ainda está cumprindo a medida de liberdade assistida, você não pode fazer parte do programa. Né? E isso acaba sendo um pouco ruim, e os meninos ficam desassistidos, porque aqui fora eles querem trabalhar, né? E eu tenho visto muito pouco, eu não sei qual que é o olhar do judiciário para isso, mas vejo muito pouca extinção de medida. Pois é, se eu não me engano, nesse ano de 2024, acho que a gente teve 600 adolescentes em extinção de medida no estado. A gente tem 130 meninos aderidos ao programa, ao nosso programa. Mas eu acho que são questões de ajuste. É claro que ele não pode formalmente aderir ao programa, né, o programa de pós-medida, porque, a princípio, você tem que assinar um termo de adesão, porque, afinal, o adolescente ele se desliga da fundação. Para ele manter algum vínculo, a gente tem que ter algum documento que comprove para a segurança de ambas as partes.
Mas a orientação, eu acho que pode ser dada para todos os adolescentes, né? Como, por exemplo, a gente está buscando parceria com empresas, e eu acho que uma das coisas que eu até estava comentando essa semana com a equipe a gente tem a lei de aprendizagem, e a gente tem muitas empresas que não cumprem a cota da lei de aprendizagem. Sim. Eles são obrigados a dar um percentual para adolescentes. E aí, a minha briga vai ser, eu quero que vocês deem um percentual de vagas para os adolescentes e também para os adolescentes que já saíram, né, de medida, já extinguiram o cumprimento de medida socioeducativa ou que até estejam em cumprimento em meio aberto. Sim. Né? Ou mesmo em meio fechado. Eu tenho casos de adolescente em internação que trabalha. Eu conheci um que ele passou no processo seletivo de uma empresa dentro da unidade na internação, mas logo depois o juiz já deu a liberdade para ele trabalhar, né? E hoje em dia, até hoje, ele trabalha. Ele está trabalhando. Então, eu acho que são uma série de fatores. Agora, o que a gente tem dito muito, e essa semana eu conversei bastante com as assistentes sociais lá do programa, é que a gente tem que ofertar para o adolescente todas as possibilidades. Não é dar para ele uma só. Não é falar assim, eu arrumei emprego, vai lá. É falar, olha, você pode fazer tudo isso. O que você quer fazer? É claro que como adolescente, e aí a gente está falando de uma pessoa que ainda está em fase de desenvolvimento, tem que ter uma monitoria, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um aconselhamento. Mas eu acho que o principal, Thaís, eu acho que a mudança de chave é você entender o adolescente como sujeito de direitos, entendeu? Sim. Como ele é a pessoa que ele pode dizer o que ele quer. Ele não é obrigado a trabalhar no McDonald's, para ser bem transparente. Ele não é obrigado a trabalhar no Burger King. Se ele quiser, que legal, a gente vai buscar uma vaga para ele. Mas ele não é obrigado a ir para um lugar só. Ele pode fazer um curso de biomecânica. Ele pode. Exatamente. Ele pode fazer um curso de barbeiro. Ele pode fazer um curso de, sei lá, de tintura, de mecânica. Mas ele também pode fazer um curso de nanotecnologia para mexer em celular. Legal. É isso que eu acho que essa é a perspectiva mais importante que a gente tem que passar para os meninos. Sim. Então, fica aqui. Então, quando o menor ele não está em extinção, que ele não pode participar do pós-medida, ele tem as opções de estudar enquanto isso, fazer cursos profissionalizantes, exatamente, se especializar em alguma área, para que futuramente ele consiga uma oportunidade. Com certeza. E eu acho que o papel nosso é dar esse suporte tendo em vista, e as meninas estavam falando isso e eu fiquei encantada, da expertise desse trabalho. Sim. Que é o acompanhamento psicológico e psicossocial e social desses adolescentes de uma equipe que trabalha com isso há 10, a 15, a 20 anos. Sim. Gente, faz toda a diferença. Porque já conhece, já sabe como fazer, já sabe como ajudar. Já sabe como lidar, né? Porque não são fáceis, né? É um trabalho difícil. E é aquilo, você não quer convencer, você quer que ele aceite, né? E, infelizmente, são muito poucos, mas é trabalho de formiguinha, né, Cláudia? Mas cada história de sucesso me enche de alegria. Cada história que eu sei de um adolescente que saiu, que conseguiu fazer, e que fez um curso, e que continuou, e que arrumou emprego, e que hoje elas estavam falando que liga e fala assim, senhora, eu tô tão feliz, eu tô empregada, tô ajudando minha mãe, mudei o relacionamento com a minha família, porque eu acho que isso muda também. É o principal. Muda o comportamento, muda a forma de relacionamento. Então, ele estava super feliz, a família estava super feliz. E a gente acha um caso, assim, como se a gente tivesse ganhado 100. Isso, exatamente. É muito legal. Essa questão de mudar o relacionamento com a família, tem uma coisa muito importante que você sempre fala, né? Quando o menor, ele cai na fundação, alguém falhou. Né? O Estado, a família, e muitas das famílias não querem aceitar. Imagina, ele que quis, foi escolha dele, e a gente acabou falhando, né? Eu demorei para entender, mas eu entendi que eu falhei. E eu falei nisso, de não estar próxima do meu filho. Quando eu precisava acolher ele, eu afastei ele, né? E o crime está aí. O crime é só maravilha, está de braços abertos para receber eles. Então, quando a gente afasta os nossos filhos da gente, eles vão lá e abraçam. E eles só mostram coisas bonitas. Eles vão chamar um desse menor para cometer um ato infracional, ir para um ponto de droga e vai falar, olha, você vai ser preso? Não fala, imagina. Não vai dar nada, vamos lá, você vai pegar um dinheiro. É assim que funciona. E se a família não acolhe esse menor, né, não dá um suporte, principalmente o amor, a gente acaba perdendo. E, infelizmente, esse foi o meu erro com o meu filho.
Ele deu vários sinais de que ele precisava que eu acolhesse ele. E eu afastei ele. Então, eu sempre falo, eu tenho grande parcela de culpa, né? Pelo que aconteceu com ele. E muitas mães, às vezes, demoram para entender isso. E hoje em dia, com ele lá dentro, a gente se tornou melhores amigos. Hoje em dia, ele conta coisas para mim que se ele contasse antes, eu matava ele. Mas a gente ganhou, temos agora um relacionamento de confiança, de amor, de amizade, né? Então, eu sei que ele vai sair diferente e ele sabe que ele vai receber uma mãe diferente. Tudo já mudou, né? Então, é bem importante esse relacionamento com a família. Ai, desculpa. Não, mas foi um relato foi forte, Thaís. Porque eu falo bastante isso mesmo. Eu digo que quando o adolescente ele chega na fundação, o Estado falhou. E vou falar por que o Estado falhou. Porque o Estado não conseguiu, a escola que tinha que acolher esse adolescente, não acolheu esse adolescente. Sim. Ele deixou de ir na escola e alguém falhou. Você tem os CRAS, você tem os Centros de Referência de Assistência, você tem os CRES, que são Centros de Referência Especializados de Assistência Social, e eles também falharam, porque eles também não olharam essa família, não olharam esse menino. Sim. A UBS falhou. Toda a rede de suporte falhou. Então, o Estado que era para estar perto desse menino não esteve. A família, ela falha quando ela também não... É 2 segundos que você não presta atenção. Né? Porque quando a gente fala de criança, a gente fala de adolescente, é 3 segundos que você piscou o olho e alguma coisa aconteceu. É que nem uma criancinha, tá aqui do lado, quando você vê, caiu. Exato. E a sociedade como um todo também, porque o vizinho viu e não falou, um parente distante viu e não falhou. Exatamente. Todo um grupo social que convive com essa família, com esse adolescente, também viu e não falou. Então, precisa ter muita coisa dar errado para esse adolescente chegar na fundação. É claro que o melhor dos sonhos, se você tem um filho, é que ele não vá para a Fundação Casa. Sim. Mas a Fundação Casa, ela existe como uma alternativa quando tudo não deu certo. Sim. E a nossa proposta, Thaís, do fundo do meu coração, é que a gente possa ofertar o melhor caminho para esse adolescente a partir de então. É claro, e eu tenho dito isso também, nem todos eles vão abraçar isso. Sim. E também faz parte das escolhas individuais. Mas o maior número de adolescentes que a gente conseguiu oportunizar, que eles tenham um novo começo, que eles tenham uma outra oportunidade de sonhar. Sim. Se eles possam olhar como, poxa, eu ouvi as histórias de adolescentes aqui da capital mesmo, que estavam em semi-liberdade, foram fazer um passeio na Avenida Paulista, e aí eles disseram, poxa senhora, eu moro aqui em São Paulo, eu nunca vim na Paulista. São coisas que tocam, porque são relações de vulnerabilidade que muitas de nós não têm ideia do que seja isso. É porque a maioria, assim, da família de baixa renda e do menor é mãe solteira. É mãe solteira que precisa trabalhar para sustentar o filho. E aí essa mãe não tem tempo de fazer um passeio, levar ele para conhecer a Paulista. Essa mãe, quando o menor cai lá, né, eu sempre falo que a culpa é da mãe. A mãe sempre é a culpada. Mas a maioria dessas mães está trabalhando para colocar o alimento dele e dos irmãos dentro de casa, né? Então, a gente acaba falhando em um todo, mas a maioria, assim, 99% das mães ali que eu tenho visto, são mães que estão trabalhando para sustentar a família. Óbvio que tem aquela mãe que vem da criminalidade e o menor cresce acreditando que aquilo é a realidade a seguir e segue. Mas a maioria em si, realmente, são mães batalhadoras. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E eu falo muito isso do lugar, agora botando a minha chapelinha aqui de secretária de Direitos de Mulheres, assim, da gente, o quanto que eu falei de jornada tripla e jornada quádrupla. E a galera me falava assim, mas você é feminista, como se fosse um palavrão. Eu dizia assim, você sabe o que é ser feminista? Se você não sabe, eu vou te contar. Ser feminista não é necessariamente defender o meu direito, mas eu vou lutar pelo direito daquelas mulheres que moram na periferia, que pegam 3 conduções, que têm 5 filhos, que precisam dar conta da casa, do trabalho, das crianças, cuidar delas, entendeu? Sim. Cuidar do seu pagamento, que já é menor só por ser mulher, e ter que tomar conta de tudo isso sozinha, né? E não ter ninguém para ajudar. Então, se isso é ser feminista, poxa, eu sou com muito orgulho, Thaís. Sim. Eu nasci feminista e eu nem sabia. A luta da mulher é grande, né? E aí, ainda no fim das contas, ainda vira, né? Fala assim, mas a culpa é da mãe.
Eu não acho que a mãe, assim, quando a gente fala de todo mundo falhou, pode acontecer falhas. E ter culpa é um outro espaço. Porque a gente acaba se culpando e... a culpa, ela é bacana a gente admitir que a gente falhou, mas não precisa carregar uma culpa. Sim. Porque, de fato, se você pensar nessas mulheres que batalham... E aí eu vou trazer uma outra história de um adolescente que eu fiquei sabendo que passou também pela fundação, que ele foi, enfim, cometeu um ato infracional, ele fez um roubo, porque ele precisava comprar o remédio da avó, porque a mãe estava trabalhando, tinha acabado o remédio, a avó estava passando mal, ele não tinha o que fazer e ele tomava conta ainda dos 3 irmãos. Então... Uma carga super pesada para o adolescente. Para um adolescente. E aí, assim, é claro que ele falhou, né? E aí falhou todo mundo. Tudo bem, mas você vai falar que a culpa é da mãe? A culpa é da avó? Existe uma condição, aliás, o que eu digo, né, tenho dito muitas vezes, a culpa é da sociedade brasileira. A culpa é da gente viver num país tão desigual, que oferta para poucos tanto e para muitos nada. Sim. E para os muitos que não têm absolutamente nada, infelizmente, a realidade ela se dá de uma maneira muito cruel. Não é para fazer isso, não é para passar a mão na cabeça, não é para fazer coisa errada. A gente está aqui, a gente pode ser melhor todo dia, Thaís. Isso não é uma desculpa para não fazer a coisa correta. Mas a gente também tem que ter esse olhar humano de acolher e oportunizar, entendeu? Esse é o nosso papel. As oportunidades são difíceis, né? Mas a gente correndo atrás, a gente consegue. Eu sou órfã de pai e mãe, entendeu? Quando eu me vi grávida, eu me vi sozinha, morando sozinha, com bebê, sem eira nem beira. E eu corri atrás, trabalhava em 2 empregos, né? Eu acho assim que as oportunidades estão ali. Ela não vai vir bater na nossa porta, mas a gente tem que correr atrás. Eles são crianças e adolescentes, eles erram mesmo, é normal, né? Também tem que ter um limite para o erro, às vezes eles ultrapassam. Mas, nesse período, acho que a gente tem que aconselhar bastante, que vai chegar a hora da maturidade e eles vão entender e vai começar a correr atrás da oportunidade. Tenho né? certeza. Isso que, se elas não vierem até eles antes, porque acontece muitas das vezes, né? Ah, com certeza. Mas eu creio que esse papel, né? Porque a gente brinca que lá dentro a gente, né? Tá com o papel também de educar os adolescentes, né? Então, dar esse reforço. É fundamental, porque isso transforma vidas. Eu acho que o papel da Fundação Casa, ela é transformadora. Sim. E tem uma outra frase que eu falo muito, que é o papel do Estado é mais importante, tão mais importante quanto maior for a distância social. Sim. Então, o Estado ele é fundamental quando a gente pega crianças, no nosso caso, os adolescentes, em situação de extrema vulnerabilidade. E investir nesse adolescente é o papel do Estado. Sim. E gastar dinheiro com esse adolescente é o papel do Estado. E criar novas oportunidades para esse adolescente é o papel do Estado, sim. Porque a gente tem que diminuir a distância dele entre todos os outros adolescentes que, na idade deles, estavam em liberdade, podendo aproveitar muita coisa por aí. E é direito deles, né? O ECA já diz, é direito deles. E muitas das vezes eles ficam desassistidos, né? Cláudia, você falou um pouquinho das redes sociais, a gente está vendo que tem mudado bastante, tem chegado bastante informações novas, até o logotipo, as cores, está tudo se transformando com a sua chegada na presidência. E está vindo mais alguma inovação aí, tecnológica, metodológica para o atendimento aos adolescentes? Sim, vai chegar bastante novidade, Muitas delas talvez não fiquem tão abertas ao público quanto são as redes sociais, as cores que a gente está mudando, a forma. Eu acho que o mais bacana de falar da nossa mudança da comunicação é a forma como a gente está mostrando os jovens, né? Obviamente, porque a gente não pode, tem toda a questão de descaracterização, né? A gente tem toda a lei ECA que protege. Então, mas se você reparar, as fotos, elas não mostram o rosto, mas mostram os meninos em atividade. Quer dizer, não é mais... mãe que é mãe conhece, porque tem sempre uma mãe mandando lá do grupo, olha, esse da foto é o meu é o filho. Eu recebi esses dias na rede social, a mãe falou, poxa, vocês fizeram uma mencionou uma das visitas que foram feitas em um dos centros, ela falou, eu vi, que legal, meu filho estava junto, tal. Então, assim, a gente descaracteriza o rosto, mas a gente está mostrando a atividade, né? Saindo daquele lugar do adolescente com a tarja no rosto. Então, porque a gente quer mostrar realmente o papel maravilhoso que a Fundação faz, que é de ressocializar e de ofertar toda essa área pedagógica, de cultura, de esporte e tal. Então,
isso é algo que as pessoas vão ver nas redes sociais, então é muito bacana essa nova proposta. Mas, para além disso, vão ter estruturas tecnológicas de gerenciamento de prontuários e de informações sobre os adolescentes que também vão passar por importantes melhorias. E isso vai facilitar não só a vida dos profissionais que atendem um adolescente, né? Por exemplo, o adolescente passa num CAPS, então você tem um prontuário eletrônico desse adolescente para ter acompanhamento, para depois devolver para a mãe. Eu achei super interessante, eu vi isso nas redes sociais, né? Tem um menino em uma unidade X que ele tem um grande interesse, chegou até mim que ele tem um interesse em escrever um livro sobre a trajetória dele dentro da fundação. E ele tendo acesso ao prontuário, né, do tempo que ele passou lá, vai ajudar muito nesse livro dele. Eu achei super interessante. É, bem bacana. Então, a gente está implantando essas outras modernizações. E modernização de gestão. E aí passa por uma série de questões. Esses dias mesmo, né, a Thaís, sempre atenta, a gente fala toda semana. Aí ela me falou, olha, acho que está acontecendo uma situação delicada num centro XY. Eu falei assim, olha, Thaís, a gente tem um sistema de monitoramento de câmeras que está se ampliando em todos os centros. Também é importante falar que a gente tem um monitoramento eletrônico de quase todos os ambientes. Os servidores são orientados a fazer orientação para os adolescentes em frente às câmeras, para que não ocorra nenhuma situação que seja duvidosa, porque a gente sabe que conflitos acontecem, às vezes tem briga de menino, também acontece. Sim, então, para que a gente possa ter mais segurança até no que acontece dentro dos centros, tudo é monitorado por um grande painel de visualização que acontece em tempo real de todas as câmeras nos 97 centros. É muita imagem sendo gerada com profissionais analisando para que a gente possa ter segurança do que acontece também. Sim, inclusive eles estão de olho, viu, mãezinhas que estão levando bala, doces e coisas indevidas para dentro das unidades. Eles estão de olho na câmera que já pegaram umas mãezinhas entregando balinha na visita. Não pode. Não pode. É isso mesmo, Thaís. Mas isso também é uma implantação de serviço tecnológico, que talvez as pessoas não saibam, e até te sugiro, talvez um dia você possa entrevistar o Denis, que é o nosso superintendente de segurança, para ele falar um pouco sobre tudo isso. Porque isso é uma forma que garante segurança para o servidor, mas em especial para o adolescente. E tudo isso a gente tem monitorado, até por conta, isso é requisitado bastante pelo sistema de justiça, pelos juízes, pelos promotores, pelos defensores, até para saber, porque nas correições eles perguntam para os adolescentes às vezes relatam situações e a gente tem como comprovar tudo isso por meio das câmeras. Então, muita gente também não sabe disso e é uma informação super importante a se saber, né? Então, a gente tem bastante tecnologia dentro da fundação, mas a gente vai melhorar muito mais. Para além disso, além dos prontuários eletrônicos, da melhoria do monitoramento de segurança, ainda o acompanhamento de todos os projetos e programas online. Então, vai ficar bem bacana, você vai ver só, Thaís. Que legal, tô acompanhando tudo. Acho que eu sou a fã número 1. Antigamente tinha aquele negócio de estrelinha, né, nas redes sociais, quando você acompanhava muito. Se tivesse da fundação, eu tava lá no top 1. E a gente da Mães da Fundação. Eu fico lá curtindo, fico vendo a Thaís. Falei, ficou bonita de óculos, hein, Thaís? Ai, meu Deus, eu uso só para trabalhar, não gosto de óculos, não. E, Cláudia, você poderia compartilhar com a gente alguma conquista assim, significativa que você já teve durante esse período? Na fundação... Ai, Thaís, eu acho que não é puxar a sardinha, não, mas eu acho que uma das grandes... Aliás, 2 grandes conquistas. A primeira foi a aproximação com o grupo do Mães da Fundação, que vocês trouxeram muitas informações importantes, né? Até eu e a Fátima, no fim, a gente ficar lá conversando, falou, poxa, isso aqui... A gente, aliás, vai ter novidade aí que eu não posso contar agora, mas depois você vai saber da gente conseguir uniformizar vários procedimentos, graças aos relatos que vocês trouxeram pra gente. Sim, sim. E uma segunda que eu acho que eu vejo como uma avaliação muito positiva é a aproximação com o Sindicato dos Servidores da Fundação. Hoje a gente tem um diálogo muito próspero, muito bacana, né, no sentido de também acolher os servidores. Sim. Porque os servidores são quem cuidam dos meninos, eu falo isso sempre. Se a gente não cuidar do servidor, ele não vai cuidar bem dos meninos que estão na ponta. Sim. Então, ter também esse olhar para todos os servidores, que é algo difícil, é duro, é delicado, porque a gente tem profissionais concursados com 30 anos de casa, que tem muitas histórias e que tem muita mágoa e que tem muita alegria também de muita coisa que fez. Mas eu acho que a gente precisa abraçar o servidor para que ele consiga ser mais carinhoso com os meninos no fim. Então, eu acho que essas foram 2 boas conquistas. Ai, que legal. Os servidores também, eu acho que eles devem ser, né, melhor assistidos. Tem funcionários ali incríveis. Tem funcionário, como você falou, há mais de 30 anos e que vem da época da FEBEM e que
viram acontecer coisas horrendas, né? Então, assim, eu acho que eles precisam de acolhimento, as famílias, né, têm que estreitar os laços, entender que eles são seres humanos, eles estão trabalhando e tentando fazer o melhor, né? Eu já vi unidade, funcionário tirar, sabe, do seu bolso para comprar um chinelo para o menino, para ver que a família está com a necessidade em casa e funcionário ir lá e comprar uma cesta básica e doar para a família, né? Porque a maioria das famílias vê os funcionários como inimigos. A maioria. E eu também já fui assim que eu entrei, né? Então, quando você vai estreitando, tendo uma relação de respeito, porque tem mãe que é difícil, tem funcionário que é difícil de ambos os lados, sim, né? E se um não ceder, tem que pensar que é na melhora do menino. A mãe sempre pensar, tem que ter um bom relacionamento, que ele depende daquela equipe para evoluir, né? Então, eu acho que é muito importante também cuidar deles. Eles merecem. Já te falei, já tive relatos de funcionários pedindo ajuda, alguns centros que estavam sobrecarregados, algumas outras coisas. E é dos dois lados, né, Cláudia? Você tem que cuidar de ambos os lados. É uma luta, mas eu vou contar uma outra conquista. Isso não é nem uma conquista, é uma, enfim, ação aí do dia a dia. A gente distribuiu para todos os centros 2 celulares, né, para que pudessem fazer contato com as famílias. Já notificaram lá na unidade do meu filho que tem WhatsApp agora. Tem um WhatsApp. As mães. Exatamente. E quando eu fui, essa minha última visita que eu fiz foi para a Divisão Regional do Vale do Paraíba, né? Em todos os que eu passei, os servidores estavam lá com o telefone na mão. Nossa, você não sabe como isso mudou a nossa vida. Porque agora a gente consegue ligar, porque muitas vezes acontece alguma coisa com o adolescente ou com a família que entra em contato, ou com o menino que entra em contato com a família. E antes a gente não conseguia. Ou pior, antes eles tinham feito, a maioria deles tinham feito vaquinha para comprar um celular. Sim. Para deixar, para conseguir fazer com essa finalidade. E eles estão falando, poxa, agora com o celular a gente consegue conectar no computador, então tem 5, 6 ou 3 computadores que estão conectados no WhatsApp, então quando o servidor tá, o outro está em folga, o outro que está rendendo o outro, tem sempre alguém que consegue ter uma informação nesse contato diário, tanto com o sistema de justiça local quanto com os familiares. Então, veja, é uma coisa tão singela, sim, mas que os próprios servidores se cotizaram para comprar os celulares, para conseguir fazer isso. Então, sim, hoje, com a chegada dos aparelhos, eles estavam super felizes. E eu fiquei feliz, porque é uma coisa tão simples, mas que muda muito a rotina do dia. Pois como não? Né? E ajuda até, assim, chamada de vídeo. Às vezes, precisa fazer uma chamada de vídeo com a família, só que só tem 2, 3 computadores na unidade e tem audiência e não dá para usar o computador, porque outra pessoa está usando para algo mais importante. E aí tem um celular que dá para fazer chamada de vídeo também, né? Eu acho que foi na unidade de Caraguá até que acho que foi a assistente social que estava me falando que fez uma chamada de vídeo e falou assim, a gente conseguiu fazer uma chamada de vídeo com a família do adolescente, a gente já colocou a irmão, o sobrinho, o gato, o cachorro, o coelho, fizeram uma festa no vídeo, sim, né? Então, poxa, olha que... E uma coisa tão simples, e que tem uma mudança tão significativa. Mas só para dizer que antes, quando ainda não tinha chegado os celulares, os servidores se cotizavam e eles compravam o aparelho e o chip, né? Porque aí o importante é você ter um número para fazer as ligações. Legal. Você citou animais, um pensamento assim, bem longe, assim. Gente, tantos meninos têm, né, um bichinho de estimação, se um dia fosse possível, né, poder liberar que eles vissem até os animazinhos de estimação. O Ian, ele tem a cachorra dele lá, que é o amor da vida dele. E o animal sente falta. E os meninos também, eu acho que até ajudaria também um pouco, sei lá. É uma coisa para ser sonhada bem longe, mas quem sabe? Pois a gente tem, por exemplo, quando eu visitei o centro de Sorocaba, lá tinha um programa de terapia com animais. Não só em Sorocaba, foi em Sorocaba e em algum outro centro que agora eu não vou lembrar. Que tinha, em Sorocaba eu lembro bem, porque tinha um cavalo, tinham 2 cachorros, então eles estavam trabalhando terapia com os adolescentes. Sim. E, gente, se você visse, eu cheguei bem no dia que estava tendo o encerramento, né, do tempo da terapia com os adolescentes. Gente, esses meninos choraram, a coordenadora do programa chorou, os cavalos, os animais se emocionaram, a gente se emocionou. Como é importante o toque do animal, né? Muito importante. Eu não sei se os animais de estimação, mas em alguns lugares a gente tem a terapia com animais que ajuda bastante. Mas o caso da terapia com animal, por exemplo, é uma das parcerias que eu falei no começo, que são parcerias com entidades
que são organizações não governamentais, muitas delas, trabalho voluntário de pessoas que aí fazem um trabalho restrito próximo de onde eles estão, porque não dá para, né, transportar animais a grande distância. Sim. Mas é muito bacana. E a Fundação tem parceria com diversas instituições Bastante. de N áreas. De todas as áreas. Os centros, normalmente as diretorias regionais, hoje nós temos 7, elas vão buscando parcerias nos seus polos onde elas estão, né? Sim, sim. Então, e aí eles vão buscando quais são as potencialidades e as perspectivas. Que nem esse que eu estava citando agora lá em Sorocaba, tem era uma mulher que ela tem esses animais e tem o cavalo, então tem um trabalho com ecoterapia e levava. Mas aí são realidades de áreas diferentes, né? Em São Paulo, por exemplo, duvido que a gente consiga achar alguém que tem um cavalo que possa levar. Mas faz sentido essas articulações regionais com entidades regionais que consigam levar essas outras atividades. Tem percebido que, assim, uma unidade muito próxima de São Paulo, que é Osasco, e que tem alguns diferenciais, né? E em conversa até com a Fátima. Isso. Acho que foi com a Fátima ou com a Renata, com uma das duas. Elas falaram que o diretor de lá tem um trabalho diferente, porque o estado ali de Osasco tem umas parcerias diferentes das de São Paulo. Então, por isso que tem algumas diferenças, né? E a unidade de Osasco, em especial, quero até aqui fazer uma menção, porque tem o juiz lá da Vara da Infância e Juventude, ele é muito atuante. E ele tem um trabalho bem interessante na empregabilidade também dos jovens. E ele articula com a prefeitura toda essa rede de atendimento aos adolescentes. Tanto que, se eu não me engano, é em Osasco que tinha um menino que já estava trabalhando. Então, veja... eu conheço ele. E você tem o apoio do judiciário. E isso é fundamental para a gente. Porque a Thaís sabe bem, e aí quem está nos ouvindo também, que a Fundação Casa, ela acolhe o adolescente que foi determinado a ele um cumprimento de uma medida pelo sistema judiciário. Sim. Ele não chega lá porque a fundação acolheu esse adolescente. A gente só cumpre a ordem do judiciário, né? Tanto pelo período de internação como da semi-liberdade. O período também que esse adolescente fica lá é determinação do judiciário, né? A gente faz os relatórios de acompanhamento do plano individual de atendimento e emite os relatórios conclusivos. Mas quem determina esse acompanhamento é o juiz, são os promotores, enfim, mas aí mais o juiz que determinou a sanção, né? Sim. Mas é isso. Quando a gente tem bons parceiros no sistema judiciário, também a coisa acontece. E o juiz lá, ele realmente é uma pessoa muito dedicada. É alguém que eu faço até uma menção mesmo honrosa, porque ele é um parceiro imenso. Que legal. E existem dados sobre a redução de reincidência positivas na medidas socioeducativas? Olha, a gente tem um painel de acompanhamento da reincidência, né? Hoje a gente está em 21%. Esse número ele oscila de 23, 22. A gente está em 21, a gente está no menor média aí dos últimos 5 anos. Mas a ideia é que a gente consiga diminuir ainda mais, né? A minha ideia é que a gente consiga, com o fortalecimento do programa de pós-medida, a gente conseguir diminuir essa taxa de reentrada dos adolescentes no sistema socioeducativo. Sim. E como que você prevê a Fundação Casa daqui a alguns anos, uns 5 anos? Eu espero que a gente consiga transformar a Fundação, melhorar, né, esses processos, corroborar para o trabalho que já vem sendo feito, fortalecer as políticas que já estão determinadas. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi que assim, já está tudo instituído, né? Então, o que falta é a gente aplicar. Então, agora, eu acho que o meu principal desafio é conseguir fazer com que isso seja aplicado, que a gente tenha melhora nos processos administrativos, e aí é uma questão de gestão, né? Você está me falando que você também é empresária, então a gente tem uma área de organização empresarial que é importante estar funcionando, mas que, em especial, a gente consiga melhorar muito a qualidade do atendimento para os nossos jovens. Sim. Porque a gente tem o ensino formal, a gente tem a parceria com a educação, que é ótima, a gente tem um dado, Thaís, que é maravilhoso, que nesse ano de 2024, a gente aumentou de 40% para 70% a evolução educacional dos adolescentes em internação. Né? Isso com o quê? Sim. Com aula, com contraturno, com os pedagogos fazendo reforço escolar. É todo um trabalho em conjunto, mas, para além disso, a gente tem que ampliar a oferta dos profissionalizantes, a gente tem que aumentar a gama dos nossos cursos ofertados, a gente tem que ampliar a oferta
seja dos nossos campeonatos, da área esportiva, da área cultural, da área de artes, o Musicasa fazer com que ele anualmente consiga a gente envolver mais centros. É conseguir fortalecer as políticas que hoje já acontecem, que daqui a alguns anos, São Paulo, que hoje já é uma referência, mas que a gente possa ser uma referência, assim, com 5 estrelinhas Sim. pelo CNJ, pelo sistema judiciário, mas, acima de tudo, que vocês, mães, possam ver, né, e presenciar no dia a dia uma mudança muito para melhor do atendimento dos seus filhos. Já está bem claro que com a sua gestão já tem mudado muita coisa, né? Nós, desde que você assumiu, você esteve sempre muito aberta, né, para conversar. Todas as mães que mandam mensagem lá nas suas redes sociais, que tentam contato com você, têm conseguido, têm tido retorno, e todas essas mudanças têm tranquilizado a gente, né? Então, assim, para a gente já está muito óbvio, muito claro que existe uma fundação antes da Cláudia e uma fundação depois da Cláudia bem melhor, bem diferente. E com tão pouco tempo, né? A gente acredita que daqui a alguns anos vai ser incrível, né? Eu não quero que ninguém queira fazer ato infracional para ir para lá, mas eu acho super importante todo o trabalho que você está fazendo. E como que você acha que a população pode contribuir para a reintegração dos adolescentes e dessas crianças na sociedade? Eu acho que a primeira coisa é a gente acabar com essa palavrinha que ela é uma sombra, né, chamada preconceito. Exatamente. Sim, esse adolescente ele cometeu um ato infracional, ele passou na Fundação Casa, mas isso não torna diferente nas possibilidades de futuro. É isso que eu tenho que falar. Isso eu falo todos os dias, eu acho que vou falar para o resto da minha vida, e isso vale para todo mundo. Porque não é porque ele teve um mau passo no começo que, a partir disso, está determinada a vida dele até o fim. Muito pelo contrário, entendeu? E isso é parte da sociedade. Quando a gente fala de sociedade, eu estou falando do comerciante da esquina, eu estou falando do dono do barzinho, eu estou falando do dono daquele supermercado que pode empregar esse adolescente. Mas ele vai falar, mas ele veio da Fundação Casa, não vou empregar. Do familiar, empresário, que pode dar uma oportunidade. Que pode ajudar. É oportunizar. Porque se esse adolescente ele chegou na Fundação Casa porque ele cometeu um ato infracional, a grande maioria, como você diz das mães, a grande maioria desses meninos é porque eles não tiveram uma oportunidade no começo. Então, não sejamos nós os atores de fechar a segunda oportunidade para esse adolescente. Sejamos a sociedade que vai abrir porta para que esses adolescentes tenham um futuro, o futuro que eles quiserem ter, um futuro brilhante na área que ele quiser. E a gente tem que ser ator dessa mudança. Então, sociedade, derrube seu preconceito e vamos acolher quem mais precisa. Isso, eles têm direito e eles merecem, né? A vida só está começando, a gente realmente precisa acabar com o preconceito, que infelizmente é muito, sim, surreal. Há o preconceito com o menor e com a família do menor, né? Muitas mães, o patrão não sabe que a mãe tem um filho interno, tem que esconder por conta do preconceito, que ela pode perder o trabalho. Já pensou? Né? Porque o preconceito está aí, enraizado, é difícil, né? Mas eu creio assim muito que o que transforma os jovens é a oportunidade e o apoio e o amor da família, né? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente realmente teria que acabar, assim, preconceito de todas as formas, né, no mundo. Todo mundo tem o direito de viver como quer e também merece a oportunidade, né? Sim, senhora. Vamos lá. Fiquei sem foco, mas vamos... Medidas. Fala um pouco das medidas pra gente. Tem muitas pessoas que não sabem como que funcionam todas as medidas. Tá. A gente tem as medidas que são determinadas no ECA, né? Sim. Então, a gente tem meio aberto a prestação de serviço comunitário e a liberdade assistida. Essas são 2 medidas socioeducativas que são coordenadas pelos municípios, são as secretarias de assistência social, quando os municípios têm, mas a maioria tem, que fazem a coordenação desse trabalho. E as medidas em privação de liberdade, que aí é a de internação, que fica com a Fundação Casa, e a de semi-liberdade, no qual o adolescente ele cumpre, né, toda a agenda socioeducativa durante o dia em liberdade, mas à noite ele dorme na unidade. Sim. Então, são essas as medidas, né? E com o Estado, que geralmente quando a gente fala de
de socioassistência, de uma forma geral, a gente tem. Isso vale também para a saúde. Quando a gente tem atendimentos de baixa complexidade, que a gente fala, o município é quem faz a aplicação. Quando a gente tem de média complexidade, é responsabilidade do Estado, né? Que nem foi separado na área da saúde. Então, as UBS são os municípios, mas os hospitais são o Estado. A socioeducação é um pouco parecido. Então, o município é responsável pela liberdade assistida e o governo do Estado, por meio da Fundação Casa, do cuidar dos adolescentes, ter a custódia dos adolescentes em privação de liberdade e semi-liberdade. Legal. Eu acho que a gente já falou mais ou menos o básico sobre isso, mas o familiar de um menor gostaria de saber quais são os planos futuros para a Fundação Casa. Eu acho que a gente aprimorar a aplicação da medida socioeducativa, conseguir capacitar os nossos servidores, Sim. conseguir ampliar aí a aprovação, né, a evolução escolar dos adolescentes, né, conseguir reforçar essa evolução no ensino formal. E por que eu falo muito disso, Thaís? Para você ter uma ideia, os adolescentes, eles entram na fundação, eles podem entrar a partir dos 12 anos, mas a gente tem, acho que, poucos adolescentes com 13, maior faixa etária entre 16 e 17 anos. Com 16 e 17 anos, esse adolescente estaria no ensino médio. Muitas vezes, o maior número das nossas classes são o ensino médio ou fundamental 2, mas na hora que você vai, de fato, conhecer qual é a profundidade de conhecimento desse adolescente, ele está no ensino formal, mas ele tem muito pouco conhecimento, é o que a gente chama de analfabetismo funcional. Sim. Então, a gente vai caminhando com ele na sala em que ele está, mas no contraturno a gente vai evoluindo, porque a educação transforma, Thaís. Sim. A educação ela é fundamental. Porque todo mundo fala, mas educação parece uma palavrinha já batida. Mas não é isso. Educação, o que é? Você tem ensino de matemática, esses adolescentes precisam conhecer, fazer conta, precisam conhecer equações complexas, precisam conhecer trigonometria, precisam saber de física, precisam saber de química, precisam saber de história, de biologia. Eu não gosto de tal matéria, que era o caso do meu filho, eu não gosto de matemática. Ganhou a Olimpíada de Matemática lá dentro. Então, precisa ter todo esse conhecimento, precisa saber de história, precisa saber de história do Brasil, precisa saber de história do mundo, precisa saber de geografia, precisa saber de geografia política, Sim. precisa se interessar por questões de cidadania. Isso é ensino, Sim. isso é educação. Né? Porque muitas vezes a gente fala, educação é tudo isso. E educação é o que abre a mente deles, até para eles falarem, nossa, fazendo uma aula de geografia eu entendi que eu gosto de plantar. Sim. Eu acho que se eu puder fazer engenharia, engenharia agronômica, ou fazer agronomia, para quem mora em Marília, por exemplo, Sim. que é uma realidade. Você entendeu? Assim, é que Sim. muda. A educação, ele muda a perspectiva. Porque ele não conheceu. Como que ele vai escolher? Tem um post bem legal no Instagram que fala assim, que um funcionário da Fundação Casa pergunta para o menino, você gosta de poesia? O menino, não, eu não gosto. Aí ele falou assim, mas eu vou ler uma poesia para vocês. Nego drama entre sucesso e a lama. A música do Racionais. Aí o menino fala, mas isso é poesia? Ele fala, isso é poesia. Ah, então eu gosto, senhor. Né? Então, assim, eles nem sabem do que se trata, muitas vezes não teve a oportunidade de ter o conhecimento, é muito importante, né? Porque isso que transforma. Então, e, assim, eles estarem nesse período, né, lá em privação de liberdade, mas terem a oportunidade de conhecer tudo isso, eu acho que também é bem significativo. Muito significativo. Porque muitas vezes eles não conseguiram ir para a escola. Então, infelizmente, uma situação que não é a ideal, que não é a que a gente gostaria, mas é o que pode ofertar para esse adolescente uma perspectiva de um novo futuro. Sim. E a gente vai continuar na luta, né? Principalmente para garantir os direitos. Eu gostaria de saber, Cláudia, como que está sendo feito a questão da segurança dos menores, que infelizmente a gente sabe que ainda acontece, alguns casos isolados de agressão, né, dentro das unidades. Se tem sido feito alguma coisa fora as câmeras para garantir a segurança desses menores. Sim, a gente acabou de republicar a portaria de segurança na Fundação. Agora a gente vai fazer um trabalho de conversa com todos os servidores. Isso tem sido algo que a gente persegue. Isso para mim, assim, é a condição número 1, né? Aliás, número 2, porque número 1 é a educação, mas número 2 é a não agressão. A gente sabe que a gente está falando de ambientes onde você tem uma tensão, né, dentro do centro. É claro que na hora que estão acontecendo as atividades é tudo bem descontraído, mas você tem uma possibilidade de tensão entre esses meninos.
E a gente tem, para além da questão das próprias câmeras de segurança, que a gente vem ampliando. Hoje mesmo, assinei um processo ampliando... Um processo não, respondi um e-mail falando para a gente estudar de ampliar o número de câmeras porque foi pedido num centro. Então, isso sempre vem sendo solicitado. Mas a atuação também dos servidores com relação à contenção dos adolescentes, para que isso não seja uma ação violenta, mas seja de contenção. Com isso, vários dos nossos servidores fizeram capacitação na Cadepol para entender como se separa uma situação da outra. E a gente tem aí uma atuação, e eu tenho sido bem pesada nisso, na atuação da nossa corregedoria, né? Todos os casos que acontecem dentro do centro, seja agressão adolescente, muitas vezes até por intervenção de servidor, quando o servidor entra, às vezes servidor e adolescente acontece. Então, a corregedoria tem feito acompanhamento e isso acaba acarretando ou em sindicância ou em processo administrativo, que são os PADs, que podem culminar na demissão do servidor. Tá. Então, como a gente está acompanhando isso e fazendo valer esse processo, a gente sente que também isso é uma forma correcional para mudar um pouco a cabeça daquele servidor, como você disse, que de 30 anos viveu a FEBEM e tem um outro conceito do que é a socioeducação. Sim. Apesar de todo mundo falar, e eu acho que todo mundo está sempre disposto a mudar para melhor, mas quando houver, e se houver, né, uma situação que não é a adequada e não é o que a gente preconiza, a corregedoria tem agido firmemente e a minha caneta também. Sim. E existe um canal para denúncia, caso ocorra, e a família ou algum outra pessoa que acabou presenciando possa fazer essa denúncia? Com certeza. Pode ser feito anônimo também? Pode. Como é que é? Pode, o canal é a Ouvidoria da Fundação Casa. Já era esse canal, mas desde o ano passado o governador editou um decreto que reforça os canais de ouvidoria, de controladoria do estado todo. Então, reforça os procedimentos das ouvidorias. Isso vale para a Fundação, mas vale para todos os órgãos governamentais. Então, a ouvidoria ela se torna o único canal de denúncia oficial da Fundação. Mesmo porque é mais certeiro, você consegue ter um controle melhor quando você tem um do que quando você tem vários. Apesar que a corregedoria ela tem uma FIC, que é uma ficha de informação para a corregedoria, que pode ser preenchida anonimamente pelos servidores, né? Isso é um status de controle interno, mas externo. A ouvidoria é o canal e também tem o Fala SP. Né? Depois a Ana Falck passa para você pode colocar, divulgar para todo mundo. A ouvidoria da Fundação, no site da Fundação você já consegue acessar. E o Fala SP, se eu não me engano, também está no site do Governo do Estado, também é super fácil de achar. E aí pode ser anônimo. Às vezes eles colocam lá, eu quero mandar uma mensagem para o presidente, fiquem tranquilos, eu recebo todas as mensagens. Sim. Todo dia eu recebo 2, 3 Fala SP, respondo todos, dou encaminhamento. Às vezes vem denúncia, às vezes vem sugestão. Eu já tive a grata surpresa de receber elogio, mas está lá o Fala SP para ser esse canal de conversa e de diálogo e de garantia também. Né? É claro que eu gosto também muito de enfatizar, não é porque é denúncia anônima que você pode escrever qualquer coisa. Né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, porque muitas vezes a gente coloca ali sob investigação uma série de pessoas sérias ou não, e se não forem sérias, esse é o motivo mesmo da gente poder tirar essas pessoas do rol de trabalhador, mas tem que ter muita seriedade. Sim. E a gente tem levado isso muito, muito, muito a sério. Então, para as mães que acontecendo algo que vocês queiram fazer uma denúncia ou até um elogio, tem o canal da corregedoria. Ouvidoria da Fundação. E o Fala SP. E o Fala SP. Como a Cláudia falou, com muita responsabilidade, antes de vocês denunciar, tenta entender direito o que aconteceu para não prejudicar uma pessoa com informações que não são verídicas, tá bom? Eu acho que é sempre importante. Às vezes até pode ser em caráter de informação. Olha, fiquei sabendo que aconteceu isso, gostaria que vocês investigassem. Tá ótimo, isso aí pode mandar, porque esse é o sentido. Também tem um outro canal que a gente até afixou em vários dos centros aqui de São Paulo, que é um canal com o próprio Ministério Público. O Ministério Público também faz esse papel. Então, vocês têm a ouvidoria da Fundação, se quer falar com a gente, ouvidoria da Fundação, o Fala SP, tem o Ministério Público também. Enfim, são vários os canais e eu acho que a gente tem que dar essa transparência, Thaís. Sim. É fundamental, porque onde não é para fazer errado. Se estiver fazendo errado, a gente vai descobrir. E se descobrir, a corregedoria vai ser aí eficaz nesse sentido. Sim, eu sempre aconselho, desculpa,
as famílias, né, dependendo do que for, tentar resolver dentro da unidade, né? Tem suas hierarquias lá dentro, né? Então, procure o coordenador, se foi um problema com algum funcionário, o coordenador daquele funcionário, o diretor da unidade, tentar resolver ali, não resolvendo, partir para a ouvidoria, né? Para que tente resolver e fique tudo bem, porque uma das minhas maiores lutas é realmente que acabe a agressão e a opressão dentro das unidades, para que esses jovens eles tirem realmente uma medida socioeducativa com dignidade, com respeito, para que eles possam se ressocializar, né? Porque onde há agressão, opressão, eles acham que aquilo é o normal. Então, muitos acabam saindo achando que aquilo é o correto, né? E medida socioeducativa não inclui isso. Com né? certeza. Então, eu gostaria, para a gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para todas as famílias dos jovens, que também tem as meninas. Sim. Te agradecer também, né? As mães pediram para te mandar um abraço, inclusive, porque a gente tem dormido em paz depois que você assumiu a presidência. Então, assim, toda a demanda que a gente tem levado até você tem sido incrível, resolvendo de imediato, tanto demanda do lado dos menores, como das famílias e dos funcionários. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, que tem um monte aí te curtindo, te seguindo, e muito feliz de ter você à frente da fundação. Thaís, me faz chorar, puxa vida. Eu acho que a minha mensagem é que eu me sinto muito honrada de hoje poder ser uma pessoa que representa vocês dentro de uma instituição que tem um papel tão fundamental na nossa sociedade, um papel tão transformador e que depende de tanta gente, né? E sem a estrutura da fundação, sem as mães, sem a sociedade, sem todo mundo junto, a gente não vai conseguir dar para esses adolescentes o que eles mais precisam, que é um futuro cheio de sonho e cheio de vida, como eles quiserem. Sim. Então, o meu recado é: contem comigo, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu acho que o papel do servidor público é servir. Então, eu me sinto uma servidora de vocês. Ai, gratidão, Cláudia. Eu sou muito suspeita a falar, eu sou sua fã número 1, né? Acho incrível todo o trabalho que você faz. Você fez grandes mudanças. A cartilha da família, como eu já falei, foi histórico, assim, né? Porque, para mim, minha família é pequena, então ia só eu visitar, às vezes a avó, só quando a avó também ia, a gente intercalava, né? Mas tinha muitas famílias que os meninos têm 2, 3 irmãos. Tem a avó, tem o pai, tem o tio. E, às vezes, eles ficavam sem a visita porque entrava uma pessoa na unidade para poder visitar, né? E quando a cartilha saiu, foi super incrível, assim, porque foi muito lindo ver. Foi um dia incrível, assim. Foi um dia diferente, sabe, na unidade. A gente já chegou, já estava estranho, diretor, coordenador, o que está acontecendo, gente? E a gente fica muito apreensiva, porque nossos filhos estão lá dentro, a gente vê a direção ali na porta, que, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E, graças a Deus, era notícias boas, os meninos estavam tudo eufórico. Ai, vai poder, mãe, agora você traz minha avó, agora você traz meu irmão, traz, sabe, o tio que ajudou a criar, ou a tia. Então, para eles, foi um dia, assim, histórico, que ficou marcado. Foi um dia que eu saí de lá extremamente feliz. E eu te agradeço muito por eu ter vivido esse momento, né? Através de você e através do Ian, que me deu dor de cabeça, mas através dele, né, tem acontecido grandes coisas. A gente tem conseguido auxiliar e ajudar bastante famílias e menores, então eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço, Thaís. Eu espero obrigada. que daqui 1 ano ou 1 ano e meio você volte aqui pra gente refazer esse bate-papo e a gente poder ver o que mudou. E vai mudar, espero. A gente vai conseguir Pra muito mais melhor. mudança boa, com certeza. Pessoal, então é isso. A gente vai finalizando por aqui. Vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Tem um projeto que é Mães da Fundação, com bastante informações sobre medidas socioeducativas e os direitos dos menores.
Tem o Instagram aqui do Pod, onde a gente vai postar vários cortes do que aconteceu desse bate-papo hoje. E o YouTube, onde está essa entrevista completa. Quero agradecer principalmente ao grupo das mães da Fundação, a todas as mães que têm dado todo o suporte, têm me ajudado. Elas sempre falam que elas são muito gratas a mim, que eu ajudo muito ela, mas vocês me salvam todos os dias. E é isso. Obrigada, até a próxima.